Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, 2 dias antes das eleições, primeiro turno para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E o programa de hoje é dedicado ao André, nosso colega da área de vendas, um excelente vendedor que teve um problema de saúde na quarta-feira à tarde e estamos todos torcendo, André, pela sua recuperação. Você é muito bem quisto lá na Levante, comigo também, então estou torcendo por você. Vamos lá, o Ibovespa começou levemente negativo e se descolou de vez do exterior, onde as bolsas nos Estados Unidos começaram a recuar à tarde. Por que elas recuaram nos Estados Unidos e caiu 1,5% o Nasdaq, 1,7% o Dow Jones? Porque a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, na verdade, não é o CPI, na verdade, é o Personal Consumer Expenditure, que é um índice que o Fed olha bastante e veio com uma alta de 0,3%, quando esperada era uma deflação de 1,3%. A taxa do Personal Consumer Expenditure veio com uma alta de 0,3%, quando esperada era menos 0,1%. Portanto, isso deixou o mercado preocupado e a vice-presidente do Fed, Laura Brainerd, destacou que o Fed tem que se manter firme no combate à inflação e não pode parar tão cedo com taxas de juros altas e uma política restritiva de recompra de títulos. Portanto, ela reafirmou e o mercado o que fez? Correu para as treasuries de 10 anos, que subiram de 3,70 para 3,82 e os índices caíram, lideradas pelas empresas de tecnologia e as empresas cíclicas. O que são empresas cíclicas? São empresas que, quando a economia está crescendo muito, a venda dela dispara e, obviamente, geração de caixa, lucro e dividendos também. Em compensação, quando a economia está desaquecendo, está esfriando, como é o caso agora dos Estados Unidos, vai ser mais ainda no ano que vem, quando os juros estiverem em 5%, e aí essas empresas passam, obviamente, a vender menos, porque elas dependem de uma economia bombando. Na verdade, o único senão nessa história de causa e efeito é que o emprego ainda está muito forte nos Estados Unidos, mensalmente os Estados Unidos está gerando 200, 300 mil empregos, e são pessoas e famílias que vão consumir mais. Então, esse é o único ponto de interrogação, mas em algum momento do ano que vem, a gente vai ver um mês com uma geração de emprego muito baixa ou até negativo. Enquanto isso, também aumentaram as tensões na Europa após a anexação de territórios pela Rússia que foram conquistados ao invadir a Ucrânia. E a Ucrânia foi falar com a OTAN que não concorda com isso. Mas o que vale mesmo para o mercado americano e para o nosso é a questão de taxa de juros, inflação e resultado de empresa, porque é isso que pega ao longo dos meses e trimestres. Uma guerra é chata, é horrível, mas não quer dizer que vai derrubar o mercado durante um ano, pode derrubar durante 2 dias. E no Brasil, os investidores ficaram positivos, mais positivos, porque finalmente vai ser decidido as eleições no Brasil, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, e com isso a gente vai saber se continua o presidente Bolsonaro ou se volta o presidente Lula. E os dois já declararam que vão continuar com o Auxílio Brasil de R$ 600 para cerca de 20 milhões de famílias. Apesar disso significar um gasto fiscal, ou seja, um gasto grande, eu acho, como cidadão brasileiro, como analista, que precisa apoiar essas famílias. A gente tem famílias passando fome e precisa desse auxílio de R$ 600 para essas famílias poderem, pelo menos, comer. Se vai gerar um déficit fiscal grande, que o próximo governo consiga tirar de algum setor. Tem vários setores, como o automobilístico, que tem isenções
enormes. Então, diminui essas isenções e banca para quem realmente precisa na sociedade. E dentro dessa visão, subiram as ações ligadas ao setor de varejo no Brasil e também as ações ligadas à venda de aço no Brasil, porque a Vale teve uma recomendação elevada por um banco, por uma corretora, a VEG também teve recomendação e o dólar está alto, faz todo sentido. Aliás, eu estou pensando em fazer VEG que vocês pediram para o mata-mata da outra semana, e eu vou falar daqui a pouco do nosso mata-mata de amanhã. E a Sabesp subiu e teve entre as maiores altas, porque as pesquisas estão dando Haddad e Tarcísio no segundo turno, e o Tarcísio já deu declarações que é favorável à privatização da Sabesp. A Sabesp, a Copasa e a Copel são empresas que estão baratas. Eu já fiz uma baita análise, estão aí com PL 4, 4,5, 5, que é muito baixo, só que elas precisam ser privatizadas para destravar valor e precisa mudar o arcabouço regulatório. O novo marco regulatório, que parecia que ia super bem, no final sempre tem aquele jabotis a favor de prefeitos e governadores, e os deputados introduziram que, quando termina a concessão, a cidade pode fazer o que quiser, pode, por exemplo, mandar embora, escolher outra pessoa, quando em 30 anos você não tem como recuperar todo aquele investimento feito para o saneamento e para o maior número de pessoas. Então, isso precisa ser mudado, isso daí precisa ficar menos desfavorável e menos incerto para as empresas do setor. Tem muita gente investindo no setor. Vocês viram que a Itaúsa está investindo na AEGE bastante, que estão ganhando concessões que estão sendo feitas. Então, deputados e senadores, eu peço a vocês que melhorem o marco regulatório do setor. Isso daí é uma questão não só econômica financeira, mas é uma questão de justiça social, porque não chega saneamento naquelas pessoas mais humildes, porque a companhia não tem segurança jurídica que vai recuperar os investimentos e, portanto, não faz. Vamos agora para as mais negociadas. Vale R$ 72,00, subiu 5,20 por conta que eu contei para vocês da recomendação. Eu acho que faz todo sentido. Petro subiu 1,6, seguindo o petróleo, 29,80. Itube, 28,06, 0,46 de alta. E Migru, 10,60 de alta, porque a Migru, caso o Lula seja eleito, com certeza vai ser uma ação que vai subir bastante. Destaques de alta: Migru, depois IRB, depois Via, depois Uzi Minas e depois Americanas. Via, Migru e Americanas foi por conta do Auxílio Brasil, que vai continuar. Primeiro, eu acho que as pessoas vão gastar com comida e supermercados vão ser favorecidos. Aliás, eu não entendo por que Carrefour caiu 2,7, Açaí caiu 2,2, Pão de Açúcar e o Grupo Mateus deve ter caído também, eu não entendo por quê. E IRB subiu, foi a segunda maior alta, 8,9, os Minas 7,4, seguindo a recuperação de Vale. E a gente já falou aqui que os Minas, CSN e Gerdau estão muito baratos. Teve hoje também no mercado uma coisa, vocês vão ler aqui, chamado window dressing. O que é o window dressing? Tem várias, seria enfeitar a vitrine. Esse enfeitar a vitrine já foi usado várias vezes para falar do pregão do último dia do trimestre, portanto, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, que é um dia que isso começou nos Estados Unidos, depois na Europa e talvez tenha acontecido aqui. Gestores pegam alguns papéis, gestores de fundos de ações,
pega alguns papéis que eles têm bastante na carteira, tipo 10%, 15%, 20%, e vão lá no mercado e compram bastante do papel, principalmente à tarde e no fim da tarde, para fechar num preço alto e poder fazer a cota do seu fundo de ações ter uma performance melhor no último dia do mês. Às vezes eles tentam fazer isso até na semana. Isso daí não dá para provar. Como foi para cima, ninguém aqui vai ficar chateado. Teve queda de BIF, eu não entendi, 2,11. Eneva, o setor de elétricas caiu um pouco, talvez seja um pouco de receio do Lula ganhar no primeiro turno, porque a gente sabe o que a Dilma e o PT fizeram no governo dela, jogando as tarifas lá para baixo na geração e dando um grande prejuízo para a Eletrobras e para outras empresas. Quando a principal empresa é prejudicada, o MUD, a disposição dos investidores de investir naquele setor, cai também. Escolha dos assinantes, Sabesp, eu já falei de Sabesp, MRV foi a segunda colocada, a MRV subiu 3%, MRV, se o Lula entrar, deve ser o principal beneficiado, porque um dos setores que o Lula deve colocar mais dinheiro e dar um gás maior é o setor de construção civil para popular, para baixa renda, via Minha Casa Minha Vida, que hoje chama Casa Verde e Amarela, e com isso a MRV é a principal do setor. Falando em eleição do Lula ou do Bolsonaro, eu fiz para amanhã um mata-mata especial de eleições que chama Bolsonaro versus Lula. Quais setores e ações podem ser mais beneficiadas com a eleição de um ou de outro? É uma análise de 19 setores e 60 empresas. Depois disso, eu seleciono as melhores ações e monto uma carteira Bolsonaro com 10 ações e uma carteira Lula com 10 ações. Vocês vão gostar muito. Entrem amanhã às 14 horas e eu fiz um relatório que apoia. Se você quiser receber esse relatório, escreva para o meu e-mail flavio.conde@levante.com.br que eu mando para você esse relatório para você ter, guardar e usar. É um relatório que mostra o quanto um ou outro pode influenciar em alguns setores. Em alguns setores é muito bom a eleição de um e no mesmo setor é ruim a eleição do outro. E tem um outro setor que é indiferente a eleição de um ou outro. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Andrezão, meu amigo, recuperação. Para todos que vão votar, boa votação no domingo e até segunda-feira nesse horário. Tudo de bom.